Vamos lá, meus irmãos. Livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Ageu parece difícil achar, mas é o antepenúltimo livro. É só a gente pegar de trás para frente no Antigo Testamento. Então, o último é Malaquias, o penúltimo Zacarias e o antepenúltimo Ageu. Por que que eles estão juntinhos assim? Porque Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são os profetas depois do exílio. Quais são os profetas depois do exílio? Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro de Ageu, ele tem apenas 2 capítulos, mas 2 capítulos que relatam a vontade de Deus para aquele povo. Aproximadamente, a gente vê que a gente está por volta do ano 520 antes de Cristo, época de grandes pensadores, época em que a filosofia grega estava no auge, Confúcio e outros pensadores. Mas nós não vamos falar deles, nós vamos falar de um profeta que se levantou do meio do povo e trouxe uma mensagem. Ageu capítulo 1, nós já tratamos do verso 1 até o verso 11, hoje nós vamos ver um pouquinho mais de perto, fazendo uma revisão dos versículos anteriores, mas Ageu capítulo 1, verso 12. Palavra de Deus ao povo de Deus. Então ouviu Zorobabel, filho de Saatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, as palavras do profeta Ageu, como também o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do povo, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Vamos orar. Pai Celeste, nós estamos aqui a meditar nas tuas verdades. Faze, ó Deus, que o teu Espírito esteja a nos ensinar. Muito carecemos do teu auxílio, e é isso que pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O primeiro sermão que nós fizemos, ele tinha como título Serei glorificado, uma alusão ou uma direção do verso 1:8. E o primeiro sermão ele tinha como críticas ao povo de Deus, em que a tese principal era que, ainda que o cristão tenha sido fiel, trabalhado, dedicado e até mesmo crescido na graça, por um longo período da sua vida, tem-se a possibilidade de se esquecer do principal, que é a glória de Deus. E que Ele é o centro, o motivo e a motivação, portanto, da vida, portanto, da nossa existência. Ele é o motivo e a motivação. Por mais que nós passemos um longo período sendo fiel, ainda um momento nós podemos, então, abandonar a Deus. E foi isso que estava acontecendo com o povo aqui na época de Ageu. Como nós já citamos durante a liturgia e no sermão anterior, o povo havia voltado do cativeiro da Babilônia, e não foram muitos. Muitos ficaram, e uma pequena parcela voltou, ou seja, grande parte, uma nação de sacerdote, e aqueles que eram mais fiéis. Eles retornaram para a reconstrução de Jerusalém. Porém,
as dificuldades da vida surgiram. A oposição dos samaritanos, a dificuldade das plantações. E o que eles fizeram? Eles abandonaram a construção do templo do Senhor. Aliás, tem um episódio, quando eles ainda estavam construindo, que quando eles lançaram os alicerces, alguns choravam de emoção, porque Deus voltaria a habitar naquela casa. Mas alguns também choravam. Por quê? Porque aquele templo ia ser tão pequeno que nada se compararia ao templo anterior. Mas o certo é que eles pararam a obra. Eles pararam, cessaram de trabalhar. E Deus traz duras críticas ao povo. Primeira crítica que Deus faz, que eles diziam, verso 2, ainda não chegou o tempo da restauração do templo do Senhor. Esse que era o argumento. E o argumento, então, ele é quebrado porque Deus diz, ainda não é tempo? É vocês que comandam o tempo, então Deus sabe o tempo. Segundo, o segundo argumento é porque eles viviam em casas luxuosas e haviam abandonado a casa de Deus. As suas casas são todas apaineladas e vocês abandonaram a casa do Senhor. Lembrando que a aplicação é aonde você tem colocado o seu coração. E por fim, considerai o vosso passado, que eles muito plantavam, mas não colhiam nada. Faziam, trabalhavam, mas como se fosse num saco sem fundo. Essa foi a crítica do Senhor, que Deus colocou no primeiro momento que nós já falamos. Agora, então, acontece algo surpreendente, algo emocionante, algo que às vezes na Bíblia não é isso que acontece. Sabe o que acontece nesse momento? O povo ouve a mensagem de Ageu e o povo é transformado. O povo fala, é isso que nós queremos, é esse caminho que queremos seguir. Nós queremos colocar Deus como nossa prioridade e vamos erguer o templo do Senhor. É nesse contexto que nós estamos aqui agora, que é o verso de número 12. E do 12 ao 15 é esse relato de como foi essa transformação. Então, temos como princípio dizer que todo cristão deve saber que a palavra de Deus, quando anunciada, sempre trará fruto. A palavra de Deus foi pregada, ela vai trazer fruto. Quer de condenação, e o que esperamos é de salvação. E nesse contexto, deu fruto de transformação, para a glorificação do nome de Deus. E que o próprio Deus muda o coração dos desanimados, dos aflitos, dos perseguidos, aqueles que estão com joelhos trôpegos, aqueles que estão com a alma abatida. O Senhor muda corações, fazendo então que aquele que está desmotivado se motive, aquele que tem o coração no pecado, que tenha o coração na santidade, aquele que está buscando a sua glória própria, comece a buscar a glória do Senhor. E é aqui que nós estamos, e nós chegamos. E com isso eu gostaria de meditar 3 singelos assuntos com os irmãos. O primeiro deles é que Deus envia os seus representantes ao seu povo. Ok? Dá para guardar na mente? Cadê as crianças? As crianças estão aí? Cadê os pequenininhos? Profeta Ageu. Deus muda corações. E a primeira coisa é que Deus envia representantes ao seu povo. Segundo, Deus consola com grande promessa. E terceiro aspecto que iremos ver é que Deus desperta o coração do seu povo. Primeira coisa que nós podemos ver,
Deus envia o seu representante. Deus envia o seu profeta. Deus envia a sua palavra. Não são poucas as vezes que nós ouvimos que quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele traz o profeta e a mensagem. O que acontece nesse contexto de Ageu, diz que no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, como nós já falamos e situamos para ficar mais fácil, seria aproximadamente 29 de agosto. E esse 29 de agosto, no calendário judaico, ele cai no 1º dia do mês, transformando no nosso 29 de agosto. Mas cai no 1º dia do mês. O 1º dia do mês era o dia da lua nova, em que o povo de Deus se reunia, igual estamos agora, em congregação, em culto a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Possivelmente, Ageu, então, levanta do meio do povo, em que no culto judaico algumas pessoas levantavam e traziam o ensino. Naquele momento, então, o Espírito de Deus fala a Ageu, pelo menos é isso que eu creio, e Ageu, então, se levanta e traz uma mensagem ao povo, quebrando aquele momento em que passaram períodos de cativeiro, sem adoração. No momento da adoração, então, Deus fala no meio do seu povo. É certo que passamos um período longe da casa de Deus. É certo que por conta da pandemia, às vezes nós nos limitamos aos cultos online. É certo que às vezes nós perdemos esse calor humano de estarmos juntos, e essa comunhão, e essa fraternidade cristã. E tudo isso é importantíssimo. Mas o mais importante é que Deus reúne seu povo, para que o coração do seu povo seja transformado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, então, pedindo para que Deus transforme o nosso coração. É isso que estamos fazendo. E quem foi que ouviu? Aqueles que estavam no templo. Eles ouviram a mensagem quentinha. Eles ouviram a vontade do Senhor de uma maneira talvez miraculosa. Eu acredito que Deus fala com Ageu, e Ageu é o porta-voz. E Ageu, como nós já dissemos, ele traz essa mensagem dura. E a mensagem, a síntese é: eu sei que vocês estão cuidando das suas vidas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Vocês devem ter prioridades. E a prioridade é servir ao Senhor. A prioridade é cuidar da casa de Deus. As suas casas são as paineladas. As suas casas são bonitas, limpas. E a casa do Senhor está deixada de lado, abandonada. É isso que Deus fala ao seu povo. A aplicação para a sua vida eu não preciso ser mais claro. A pergunta é: você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você jovem, você adulto, você dona de casa, é Deus que está em primeiro lugar? E o povo então atende com obediência. O verso 12 diz da seguinte maneira: então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e a palavra do profeta Ageu. Eles ouviram a voz do Senhor. Eles obedeceram. Eles disseram: queremos colocar a Deus em primeiro lugar. A palavra tocou no meu coração. Eu vi que eu realmente tenho dado prioridade às outras coisas. E eu quero uma mudança. Vamos voltar a construir a casa do Senhor. Naquele momento houve uma transformação, uma renovação,
uma vontade de obedecer a Deus. Como eu já disse, o centro desse capítulo, e talvez do livro todo, é o verso de número 8, que diz assim, do capítulo 1: Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e ali serei glorificado. Vocês construindo a minha casa, vocês estarão glorificando o meu nome. E o povo então, por isso que o tema é serei glorificado. E a transformação de um povo que estava longe, eles falaram, eu quero estar perto. Um povo que estava desobediente, eu quero estar próximo. Um povo que havia abandonado a casa de Deus, fala, eu quero reconstruir. Um povo que precisava voltar, e Deus voltar a construir, e eles voltam. Meus irmãos, e quanto a nós? Quem está disposto a obedecer? Amém? Amém? Como que a gente obedece a Deus então? Como que a gente coloca prioridades na casa de Deus? Primeiro, colocando os seus talentos e dons que foram entregues. Lembra o que diz Efésios? Efésios diz que o talento, o dom, não é utilização própria. Você não pode usar o seu dom para você, mas o seu dom é para edificar outros. Amém? Participando. Tem a congregação, tem os trabalhos, você glorifica a Deus, coloca seus dons, glorifica a Deus estando aqui, participando. Terceiro, evangelizando, proclamando o evangelho. Meu irmão, isso faz sentido para você? Olha aqui, isso faz sentido na sua vida ou não? O que eu quero dizer é que a primeira mensagem, ele já tem esse cunho. E o cunho é, coloque Deus em primeiro lugar. A mensagem de hoje, a mensagem de hoje já foi dito que é para colocar. E os irmãos ali do passado falaram, eu quero colocar, eu estou aqui. Lembra quando Deus chamou Isaías? Quem enviarei? E sabe que Isaías ele diz? Me envia, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Meus irmãos, é impressionante. Não precisa levantar a mão, por favor. Que a gente pode passar 1 ano na igreja e não trazer um visitante. É impressionante a gente passar 2 anos e não trazer um visitante. 3 anos e não trazer um visitante. Sabe por quê? Porque a gente parou de evangelizar. Sabe o que a gente parou? De obedecer. Uma vez eu fiz quando eu estava antes de ir para o seminário, quando eu era jovem ainda, Raquel, antes de ir para o seminário eu fiz um propósito para Deus. Um propósito errado, tá? Isso não é o correto de se fazer, tá bom? Eu só vou falar que às vezes a gente perde o primeiro amor. E a gente deixa de obedecer, tá bom? Eu fiz um propósito que eu ia falar de Cristo todo dia, para uma pessoa. Meu pai lembra disso. Cadê meu pai? Está lá, lembra disso. E eu queria. E normalmente eu falava para os membros da igreja, porque era mais fácil, né? Mas eu ia lá e orava. E era antes de eu ir para o seminário. Aquele primeiro amor, o coração fervendo. Chegou um dia, era 9 horas da noite, eu não tinha falado para ninguém. E na minha cabeça, o Espírito Santo estava me incomodando. Na minha falta de maturidade, né? E eu saí à procura de uma casa para eu entrar e falar alguma coisa. Hoje eu tenho vergonha. Eu achei a casa da irmã Delma, lá perto do Dinei, do Aldinei. Não sei se o Dinei mora no mesmo lugar, acho que sim. Mas eu fui lá, Delma, posso orar com você? Pode! 9 horas da noite. Ela estava com sono.
Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que às vezes tanto eu quanto você, a gente esquece disso. E a gente abandona isso. O errado é o que eu fiz, mas o correto que vocês devem fazer é: Senhor, eu tenho certeza que a Zira, o jeito que ela é simpática, ela tem uma amiga. E ela fala: essa amiga, eu preciso que o Senhor ganhe ela. Eu tenho certeza que o Carlão, com esse dom de tocar, ele tem um amigo, e lá onde ele trabalha, que eu sei, que eu já vi ele lá, ele tem alguém para falar. Eu sei que a Thaís, aonde que ela está, faz tempo que ela trabalha lá, desde muito tempo, já não vou fazer nenhuma brincadeira, às vezes o chefe dela escuta, aqui, está filmando, mas ela tem alguém para falar. Só que a gente perdeu isso. A gente perdeu. Deus, ele chamou o povo: reconstrua o meu templo. E o povo falou: vamos. E eles modificaram a sua maneira de ver. Deus envia seu representante ao povo. E a resposta do povo é a obediência. Diz que eles se dedicaram ao Senhor. Como que eu, então, coloco a minha obediência construindo a casa de Deus, tendo prazer na palavra de Deus? Como que eu consigo colocar os meus dons? O que eu posso fazer para reconstruir a casa de Deus? A nossa igreja ou a sua vida se dedica a tempo, ninguém quer dinheiro. A gente quer que você esteja aqui dedicando tempo, dedicando esforço, suor, trabalhando, lutando, sabendo que a prioridade da nossa vida é a reconstrução do templo. Foi isso que Ageu pregou? Foi isso que Ageu pregou. Meus irmãos, eu adoro assistir Netflix. Eu gosto. Gosto mesmo. E agora ainda eu peguei 2 cidadãozinhos ali que gostam de assistir Naruto. E eu também gosto, né? As crianças sabem, eu já vi a cara das crianças, gostam dos Narutos, né? E a gente fica assistindo. E às vezes a gente perde muito tempo com a Netflix. Eu vou fazer uma brincadeira meio sem graça, mas às vezes a gente perde tempo assistindo o jogo do Palmeiras. E a gente perde muito tempo com a nossa vida. E a gente esquece que a prioridade é o quê? Obedecer a Deus. O profeta de Deus, e eu não estou dizendo que o profeta sou eu, viu? Eu estou dizendo que o profeta é Ageu. Ageu diz: chegou o momento da reconstrução do templo e da casa de Deus. Vamos parar de chorar. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de ver defeito. E sabe o que vamos fazer? Vamos parar de ver as obras dos samaritanos e vamos reconstruir. Vamos edificar o templo. Por quê? Porque o Senhor, naquele contexto, diz assim: subi ao monte, cortai madeira, edificai a minha casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Sempre quando nós falamos de templo, nós podemos pensar na nossa reunião aqui, mas a teologia do templo, ela vai muito além, que é Jesus Cristo. Ele que tabernaculou conosco, Ele que desceu, a presença dEle está conosco, o templo santo de Deus, e também somos templos do Espírito Santo. Reconstrua a sua vida, meu irmão. Reconstrua a sua igreja, reconstrua a sua família, esteja diante dEle. O segundo ponto, portanto, é que Deus consola o seu povo com grande promessa. Qual que é a promessa? Verso 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês. É isso que Deus falou. E sabe qual foi a reação do povo? Que é tudo muito junto, final do verso 12. Temeu o povo diante do Senhor. O povo teve temor do Senhor.
Não estou dizendo medo, temor. Temor não é medo. Temor é respeito. Temor é reverência. Temor é saber que o Todo-Poderoso ele está presente. Aqui não é um lugar de medo, mas aqui é um lugar de respeito. Porque Deus está aqui. E eu acredito que espiritualmente Jesus Cristo está aqui conosco, adorando Deus. Que o Espírito Santo está adorando a Cristo, espiritualmente. Nós estamos aqui com a Trindade Santa, aqui presente. E o Espírito Santo, e é a minha luta, a minha briga para falar no seu coração, e no meu também. Que Deus, Deus consola o seu povo. Deus envia o mensageiro e o povo obedece. Deus envia o consolo da grande promessa e o povo teme. Sabe por quê? Porque diz, eu vou estar com vocês. O povo temeu. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aquele que teme a Deus, ele se livra de um monte de problema. Porque ele sabe a sabedoria da vida. Ele entende que ali ele não pode pôr a mão. Que aquilo não é certo. Que esse caminho eu não posso trilhar. Os princípios da sabedoria. Existe uma grande diferença em ser inteligente e ser sábio. Inteligente é uma pessoa que consegue juntar muita informação na sua mente. Sábio é aquele que tem a informação e ele usa de maneira prudente. Existem muitas pessoas que são inteligentes, mas são tolas. Existem muitas pessoas que têm pouca instrução, mas é um poço de sabedoria. Aliás, se formos levar um pouco mais à frente, em Colossenses diz que Cristo é a sabedoria. Jesus Cristo é a sabedoria. O temor do Senhor é estar com Cristo. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor é saber que Ele está presente. E se Ele está presente, Ele tem as suas normas. O temor nos faz olhar para a vida corretamente. Eu consigo agora interpretar a vida. Antes, eu estava cuidando da minha casa, do meu dinheiro, do meu emprego, da minha vida, da minha Netflix. Agora, parece que tem coisa mais importante que isso. Antes eu cuidava da minha vida. Com o temor do Senhor, sabe o que eu entendo? Que eu tenho uma missão. Não é a minha vida. Eu não sou o centro. E você tem uma missão aqui na terra. Às vezes nós queremos muito cuidar de nós. Igual tem um princípio extremamente errado, que você primeiro tem que se amar, para depois amar os outros. Quem não se ama, nem vivo estaria. Nós nos amamos em extremo. Esse que é o problema. E tudo nos fere, tudo nos machuca. Agora, quando a gente pensa em missão, aí é diferente. Uma vez eu ouvi um sermão do pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, parece que é a 8ª de Belo Horizonte. E ele é engraçado e descontraído, e ele falou assim que às vezes as pessoas que têm uma missão, não precisa ser pau para qualquer obra, mas precisa ter obra para qualquer tipo de paulada. E vamos em frente, essa é a minha missão. Essa é a missão que Deus te deu. Esses são os dons que Deus te deu. Então nós devemos ter temor, porque o temor, ele tira a minha visão do meu eu para a minha missão. E qual que é a sua missão? E se você não sabe, pode procurar ali na saída que a gente arruma uma missão. Tem muito serviço. Tem muito serviço. A gente estava conversando, né, Christian, essa semana, e a gente até falou, a gente precisa de gente para estar junto, para estar lutando, para a gente ir em frente. E é isso que a gente vê o respaldo bíblico. Primeiro, Deus dá o seu representante e o povo obedece. Segundo, Deus consola o seu povo. E qual que é a promessa? A promessa é: eu estarei com vocês.
Não são poucos exemplos bíblicos que a presença de Deus é a diferença de tudo na vida. Lembra quando o anjo de Deus ia à frente, e daí Moisés falou, o seu anjo não, eu preciso da tua presença. Quando Salomão estava edificando, na inauguração do templo, encheu-se da glória de Deus, a presença de Deus. Quando Isaías ele viu a presença de Deus, depois disso, ele teve o seu chamado, a presença de Deus na sua vida. Ela vai ser o norte para todas as suas decisões. E Deus ele fala, eu estarei com você, povo, na edificação do templo, falando para Ageu. Para nós, a revelação é muito mais completa. Ele diz, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos tempos. A todo o momento, a presença de Deus no meio do povo de Deus. Mesmo sem o templo ainda edificado, Deus fala, eu ainda estou no meio do meu povo. Lembra qual foi o pecado? Um dos pecados para eles caírem nos laços de Nabucodonosor? Nós temos o templo, nada vai nos acontecer. Daí o templo é destruído. E agora Deus fala, mesmo sem templo, eu ainda estou no meio de vocês. Por isso, cortai madeira, edificai a minha casa. Aliás, subi ao monte, cortai madeira, edificai a minha casa, e nela serei glorificado. Terceiro e último ponto é o seguinte: Deus desperta o coração do seu povo. Deus manda o profeta e o povo obedece. Deus dá uma grande promessa da sua presença, estarei convosco. E o povo se enche de temor, não de medo, de temor, princípio, sabedoria, mudança de vida. O deixar o eu e buscar a missão. Terceiro, Deus desperta o coração do seu povo. E a resposta do povo, sabe o que é? Vamos trabalhar. A Marisa, que gosta dos hinos, ela já sabe qual vai ser o último hino, né? Vamos nós trabalhar. Vamos trabalhar. Porque o trabalho, a edificação do templo, era aquilo que ia glorificar o nome do Senhor. De novo, eu não canso de ler o verso 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O verso 14 diz assim: e o Senhor levantou ou despertou o espírito de Zorobabel, e ele também despertou o espírito de Josué, e também despertou o espírito do resto do povo. Final do verso 14. E vieram e trabalharam na casa do Senhor, Deus, Senhor dos exércitos, seu Deus. Uma coisa que nós devemos entender é que Deus é quem muda coração. Não foi Ageu também que mudou o coração do povo. Diz que quem moveu o coração, primeiramente da liderança, foi Deus. Que foram Josué e Zorobabel. O coração deles foram modificados. Os líderes dirigem e influenciam. A liderança deve se permanecer fiel e disposta à obediência. A liderança dirige o povo. A liderança não pode ter ciúmes. Ah, mas foi Ageu que falou, então Ageu que ele dá os pulos dele agora para fazer. Mas antes, Zorobabel e Josué, Deus tocou no coração daqueles líderes, e os líderes se dispuseram a trabalhar. Segundo, o povo se dispôs a trabalhar. O povo se dispôs a trabalhar. Todos estavam engajados como um. Se antes cada um estava cuidando da sua casa,
e as casas estavam bonitas, quando Deus ele toca o coração, eles falaram: nós temos um ponto em comum, e o ponto em comum é a casa de Deus, a obra de Deus, a glória de Deus. Esse é o ponto comum. A obra de Deus acontece mesmo em meio às dificuldades. Meus irmãos, o que mudou? Do capítulo, daí é Esdras, no capítulo 5, para eles começarem a fazer a obra. Aliás, o nosso texto ele termina da seguinte maneira. Ele diz assim: ao 24º dia do 6º mês, ou seja, 21 de setembro. A profecia foi dada 29 de agosto. 29 de agosto. Então conta aí, quem é bom de conta, 30, 31, não sei se agosto tem 31, né? Mas 30 e aí vai, até dia 21 de setembro. Quantos dias são? O povo se dispôs. E o povo se levantou. E a liderança organizou. E sabe o que aconteceu? Eles tinham mais dinheiro? Não. Mesma coisa. Eles tinham mais tempo? Mesma coisa. Eles tinham menos dificuldade? Mesma coisa. Eles ficaram mais fortes, mais saudáveis? Mesma coisa. Sabe qual que é? Sabe o que mudou? Disposição de coração. E disposição de coração, por mais que eu passe a noite toda aqui gritando, suando, porque hoje está bem quente, pode não mudar nada. Por mais que se tenha os melhores argumentos, a maior força de vontade, quem muda o coração é Deus. Deus, quem muda o coração a Deus. E naquele momento Deus mudou o coração da liderança. E naquele momento Deus mudou o coração do povo. E depois então, dia 21 de setembro, eles começam a reconstrução do templo. E o templo voltou a ser reconstruído. E pegando o versículo 8 diz: e o nome de Deus voltou a ser glorificado. Todos como um. Dificuldades, é óbvio que teremos. Lutas, é evidente. Choro, sim. Mas meu irmão, minha irmã, eu trabalho lá na usina e às vezes o pessoal fala assim: se fosse fácil, não precisava de nós. O pau está torando. Essa é a expressão que usa lá. O pau está torando. Mas diz assim: se fosse fácil, a gente não precisaria da gente. Então, lógico que não é a gente. É Deus que desperta o coração. Meus irmãos, diante disso, o que faremos? Só voltando, principalmente para as crianças. Olha aqui, crianças. As criancinhas, olha aqui para o tio. As crianças. O profeta Ageu, ele pregou e falou que o povo de Deus precisava mudar o coração. E sabe o que Deus fez? Mandou o profeta Ageu. E o povo obedeceu. Sabe o que mais aconteceu? Crianças, Deus deu uma promessa para Deus. E Deus deu uma promessa dizendo que Deus estaria com eles. E sabe o que o povo fez? O povo ficou cheio de tremor, não de medo. Medo é uma coisa. Ele ficou respeitando a Deus. E terceiro, sabe o que aconteceu também? Terceiro, foi que Deus mudou o coraçãozinho dos pais. E sabe o que eles fizeram? Subiram, cortaram madeira e começaram a edificação do templo novamente. Agora não para as crianças, mas para você, meu adulto servo do Senhor. Igreja do Senhor, que prega a verdade. Como está seu coração? Deus está em primeiro lugar? Você está disposto a obedecer? Você sente o temor do Senhor? Deus toca no seu coração nessa noite,
nessa semana para que você o coloque em primeiro lugar na sua vida particular. Segundo, não só na sua vida particular, mas que você use seus dons aqui para a igreja. Terceiro, Deus está dispondo o seu coração a servi-lo e amá-lo a cada momento. A minha oração nessa noite é: Senhor, muda meu coração. Eu queria ser muito melhor daquilo que eu sou. Me ajuda, Senhor, a ser melhor. Me ajuda, Senhor, a ser diferente. Me ajuda a eu não ser mais eu. Hoje pela manhã a nossa aula foi sobre Jabes. E no finalzinho, quando Jabes ele diz assim, ele encerra dizendo que pede para Deus livrar do mal e não deixar ele passar pelo sofrimento. E a palavra Jabes significa sofrimento. Livra de mim mesmo. Livra daquilo que eu sou. Livra-me daquilo que eu quero. Livra-me do meu desejo. Livra-me da minha ansiedade, da minha depressão. Livra-me daquilo que eu coloco como prioridade na minha vida e faz-me priorizar o Senhor.